Daremos início, então, agora à roda de conversa. O microfone estará circulando entre vocês. E aqueles que gostariam de participar, só levantem a mão, por gentileza, para estar participando, então, da roda de conversa. Pessoal, gostaria de fazer uma fala aqui, após a apresentação dos palestrantes, excelente, trazendo a questão aonde chegamos e aonde vamos chegar através da evolução da tecnologia, onde o ser humano passa a ficar obsoleto no sistema, cada vez mais ficando inútil, já que a tecnologia domina e faz tudo sozinha. E, por outro lado, a fala da professora Maria da Graça, que traz essa questão que ainda tem mais a ver com a nossa realidade atual, do uso e da desvalorização da força de trabalho pela sociedade em geral, né? O que nós, resumindo assim, me parece que eu vou trazer um pouco da nossa realidade. Se a gente evoluir, fizer pesquisa, levantar dados epidemiológicos, nós já temos algumas coisas. A minha luta aqui, a nossa luta, é criar políticas de saúde mental dentro do sistema de trabalho. Por quê? As pessoas acabam se afastando do trabalho, não porque o diagnóstico é estresse, ou burnout, ou depressão. Essa última mais comum. Mas por outras causas, como acidentes de trabalho, muitas vezes pela debilitação psíquica das pessoas no funcionamento da máquina operacional e da falta do uso da sua inteligência e nessa repetição de movimentos, acaba gerando uma insignificância de produção. A pessoa acaba se tornando uma pessoa... o ser humano desaparece. Ela é apenas uma pecinha da engrenagem que vai movimentar a máquina, na verdade, né? E o que vai acontecer? Essa repetição é tão multiplicada que ela vai, em algum momento, pelo cansaço psíquico e falta de uso da sua capacidade humana e inteligente, ela vai cometer um acidente de trabalho. Esse sim é concreto, esse é visível e esse pode afastar do ambiente de trabalho. A outra questão é a falta de produção. Diminui a produção, que anterior era boa, começa a decair a produção, ele é o quê? Demitido. Ou então, pela sua própria desvalorização, pela sua ansiedade, pela sua angústia, ele acaba desenvolvendo uma doença física, ou uma gastrite, ou uma dermatite, ou algum problema cardíaco, e ele vai ser afastado por doença. Hoje à tarde nós vamos ver com a doutora Luciana, ele é afastado por uma doença que aparece nos exames, né? Atingiu algum órgão específico pelo seu sofrimento mental. Quer dizer, por isso que se dizia no início, se não tiver saúde mental, não tem saúde de espécie alguma. As pessoas vão se deteriorar e elas vão acabar danando a sua qualidade de vida. E outra coisa que aparece mais recentemente, e que recebeu esse nome, que é a burnout, né, que é exatamente como é uma palavra em inglês, é burnout, quer dizer, fim da energia, queimou tudo, não tem mais o que dar. Isso também, hoje em dia, se a gente conversar mais sobre isso e observar que as pessoas estão sentindo assim, sem personalização, estão se sentindo inadequadas no trabalho, desvalorizadas, isso pode ser detectado, isso pode ser diagnosticado. Precisamos mais profissionais atentos à mudança de comportamento no trabalho, precisamos de pessoas líderes capazes de intervir quando vê que alguém está em sofrimento mental porque baixou a sua produção ou está tendo atitudes que anteriormente não tinha, porque todos queremos trabalhar com qualidade de vida. Todos queremos ser produtivos, principalmente na nossa região, porque a gente aprendeu que quando a gente produz, a gente é valorizado, a gente é amado.
Na nossa região, a cultura italiana nos ensinou isso. Se a gente é produtivo, a gente é querido. Pode ser até dentro de casa. Quando a gente faz um trabalho dentro de casa, todo mundo elogia, desde pequenininha. Eu me lembro da minha mãe, quando eu fazia alguma coisa, tirava o pó, lavava a louça, alguma coisa assim, era o sorriso, era o abraço. Se tu não faz... Então, isso a gente vem desde pequenininha aprendendo que se tu é produtivo, tu tem valor. Se tu não tem, tu não tem valor. Então, a gente começa a querer produzir para ser amado e aceito dentro da família, na sociedade, enfim. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que temos que conversar sobre isso, temos cada vez mais trocar informações sobre isso, temos que perder o medo de falar, temos que incentivar as pessoas a se dirigirem ao seu líder e dizer, olha, eu estou em sofrimento, eu preciso de ajuda, e que elas não vão ser demitidas por causa disso. Elas vão receber apoio, vão receber amparo, vão receber... e essa pessoa vai receber o reconhecimento e vai saber reconhecer também esse empresário, esse líder, esse gerente que está acompanhando ela, e ela vai continuar dentro da empresa e ela vai produzir mais do que ela puder quando ela sair dessa situação. Quer dizer, diagnosticar estresse, burnout, depressão, se a gente começar a se inteirar do que é, não é tão assim impossível para fazer a conexão. Precisamos receber apoio, incentivo, precisamos que as empresas, as instituições deem importância para a qualidade de vida no trabalho. Todos nós queremos ir trabalhar e se sentir bem no trabalho. O que nós não queremos é ir para o trabalho e sofrer em silêncio, sem poder dizer para ninguém. Isso, de alguma forma, se todo mundo estiver consciente que é importante, aquelas pessoas mais abusadoras, mais perversas, elas vão se inibir, porque elas vão ser denunciadas. Porque vai se criar uma cultura de que todo mundo merece respeito e dignidade e deve ser bem tratado. E era isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês aproveitem todo o seminário e da parte da tarde vamos ter coisas mais ainda, muita informação. E agora estamos disponíveis, então, para as perguntas de vocês. Obrigada. Bom dia, eu sou Artemio, farmacêutico da Prefeitura Bento Gonçalves. Só uma perguntinha, melhor são duas. O caso do Carlos, os colegas deles, como é que ficou? Foi acionada a justiça ou continua a mesma situação até hoje com os colegas deles nessa situação um tanto estressante? E outra pergunta, se no trabalho de vocês já viram uma situação do efeito contrário, e a gente tem discutido isso, que o assédio moral não é para a pessoa produzir mais, para produzir menos, tá? A gente discutiu isso na conferência de saúde do trabalhador o ano passado, que é as vigilâncias, setores de fiscalização, tem um assédio moral para o trabalhador não trabalhar. Eles vão retirando do trabalhador condições de poder fazer análise, se é um técnico, carro, ou outra condução, vão abrindo sindicância com o trabalhador para ele não trabalhar, vão ameaçando. Esse tipo de atividade, vocês já verificaram em algum lugar? Acho que a gente vai responder. Bom, do Carlos, né? O Carlos não conseguiu. Ele ficou, a única coisa que ele conseguiu, tá, foi auxílio-doença, tá, mas não conseguiu fazer a relação com o trabalho, não foi feito, e ele não ficou bem, ele não está bem. Tá? Foi para o caso dele que a gente tentou usar aquele caso que eu trouxe aqui, tá? De emprestar
tá, o prontuário daqui para entrar na justiça com o prontuário daqui, mas não se pôde usar o prontuário daqui. Tá? Ele não está bem, não. É uma coisa incrível. Agora, o assédio moral, eu queria comentar, eu não sei se vocês vão falar de tarde, tá? Mas, assim, ó, hoje é uma questão assim, que está muito presente, né? E uma das coisas é não deixar trabalhar, né? Ou então, assim, ó, tem aquele da tartaruga. Os exemplos são horrorosos, né? Aqui você imagina a funcionária, quem é que fica com a tartaruga na mesa? O mais lento fica com a tartaruga na mesa. Então, tu quer te livrar da tartaruga, sabe? É uma coisa assim, é um horror, né? Aquele que todo mundo sabe também, né? De as pessoas que não faziam número de vendas tinham que desfilar vestido de mulher. Quer dizer, eu não vou dizer o nome da empresa, mas todo mundo sabe qual é, né? Uma grande empresa produtora de cervejas e etc, etc. Tá? Como é que foi para parar isso? Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram isso? Foi assim, o Ministério do Trabalho teve que ir lá, tá, e multar. Tá? Então, assim, ó, hoje eu tive em Belo Horizonte recentemente e estava vendo o julgamento. Vocês lembram dos 3 fiscais do Ministério do Trabalho que foram mortos na estrada? Acho que faz uns 5 anos, tá? Mais ou menos. Tá? E eu fiquei muito feliz porque os donos das empresas foram condenados como os mandantes. Tá? Porque os fiscais tinham multado as empresas e eles contrataram, 2 deles contrataram um pistoleiro. Então, assim, é uma situação, gente. O assédio moral, eu acho que está se criando assim de uma forma. As pessoas estão muito desrespeitosas umas com as outras. Não é só no ambiente de trabalho, né? É em todos os lugares. Mas no ambiente de trabalho vocês veem usar o não trabalho como castigo. Né? É comum no setor bancário. As pessoas que estão afastadas por LER, o DOT, quando elas retornam ao trabalho, porque retorna sem estar bem ainda, né? E, em geral, não pode fazer trabalho repetitivo, porque senão vai ter de novo as dores. Sabe o que eles fazem? Eles botam numa sala, a pessoa cumpre o horário e não faz nada. Cumpre as 8 horas de trabalho numa sala sentadinha lá. Vocês veem o trabalho como castigo e o não trabalho como castigo também. Né? Bom dia, meu nome é Estela, sou psicóloga dos sindicatos bancários. A maior parte aqui das pessoas me conhecem. Trabalho há 9 anos com um grupo de bancários afastados. E quando a Graça trouxe sobre o fator de emitir a CAT, né, Graça, sobre a questão dos assaltos, né, a gente tem uma bancária que sofreu 8 assaltos. Né, então, ela tem 8 pontuações na CAT dela sobre assaltos. Né. A Roseli é uma bancária afastada e a Roseli sofreu, né, essa pressão de retornar ao trabalho e ela ficou contando moedas parada durante 8 horas e ela não conseguia, era o que davam para ela durante o horário de trabalho dela. Ela ficou 3 dias no retorno ao trabalho, ela não conseguia ficar trabalhando, porque era o que davam para ela. Né? Então, assim, a gente teve uma outra bancária que teve burnout e quando ela voltou a trabalhar, o que sobrava para ela era uma vitrine, como se fosse ali naquele camarote, e eles colocavam ela lá parada, lendo uma revista para todos os colegas e as pessoas que chegavam ao banco, aqui em Caxias, gente, chegavam ao banco verificar, e ela era gerente de banco, verificar o que ela estava fazendo lá. Então, assim, esse é o preço que o trabalhador que deu seu sangue, seu suor, né, e seu trabalho, né, ganha por ter adoecido.
Eu coloco assim, a Graça conhece meu trabalho, né, Graça? A Graça já esteve no nosso sindicato, acompanha nosso trabalho. O que eu costumo dizer é que o trabalhador trabalha muito doente. O maior problema não é o absenteísmo, é o presenteísmo. É trabalhar doente. Ele se arrasta, se arrasta, se arrasta e trabalha doente. E quando ele não consegue mais dar conta da situação, né, aí ele adoece. Aí ele vai parar no grupo. A gente tem um grupo todas as quintas-feiras, da 1h30 às 3h30 no sindicato, e é muito difícil ele retornar. Ele até tenta retornar ao trabalho, mas ele sofre toda essa consequência. Aí ele é colocado, né, como o que a Graça colocou, o vagabundo. Né? Então, a gente tem muita gente com burnout. O diagnóstico é muito difícil, porque a maior parte das pessoas que trabalham, né, com diagnóstico, principalmente psiquiátrico, confunde depressão com burnout. É difícil, né? É muito difícil colocar realmente o que é burnout, porque a pessoa que vai diagnosticar não tem essa noção. Então, o profissional da área da psiquiatria tem que estar muito bem preparado para fazer esse diagnóstico. A gente não tem profissionais muito capacitados na nossa região. Eu não estou desmerecendo as pessoas, mas é muito difícil. A gente está aqui realmente para se preparar para isso. Não é verdade, Graça? Não é só aqui, na tua região também é assim, não é? Então, as pessoas que adoecem sofrem muito. A gente tem muitos profissionais bancários que sofrem assédio moral e muita gente com Ler-Dort. Então, quem tem Ler-Dort também tem depressão, porque normalmente quem sofre de depressão, a consequência, né, a secundária é... quem tem Ler-Dort, a doença secundária é depressão. Então, eu queria deixar assim o meu convite para a gente poder pensar. O trabalhador que adoece é muito vítima, mas vítima de um trabalho que ele trabalhou muito. Gostaria até de... Eu até gostaria de dizer uma coisa. Eu acho assim, ó, a gente tem, no movimento sindical, é muito difícil também tu trabalhar com saúde do trabalhador. O Sindicato dos Bancários é um que é muito, muito bom o trabalho. Todas as vezes a questão da saúde entra nas pautas de negociação, tá? Que não é comum entrar. Tá? E eu acho assim, ó, eu acho o trabalho, esses dias com a Jacéia, a gente estava fazendo uma viagem e a gente estava comentando, está cada vez mais difícil, tá? Nos bancos está cada vez mais difícil. E eu acho que assim, ó, mas a gente tem que acreditar nisso. Uma das coisas que eu acho que é importante fazer são os cursos, tá? A formação. Tá? Quando eu dava aula no curso de medicina lá da URGS de especialização, que era, basicamente, era o pessoal da perícia do INSS que ia fazer. Nenhuma noção. Tá? Nenhuma noção. Nenhuma. Tá? Tudo grande surpresa. Tá? Assim, para todas, tudo que a gente falava, nunca ouviram falar em burnout. A linha, por exemplo, no caso da psiquiatria, porque você sabe que não é qualquer um, né? Não, tu pode ser especialista em traumato e tu vai fazer uma perícia de um trabalhador que está com sofrimento psíquico, né? Não tem nada a ver a formação com o que faz. Mas quando havia ainda uma formação em psiquiatria, o que a gente via? A gente via uma formação psicanalítica muito forte, tá? E a teoria psicanalítica, ela não sustenta, tá? Ela não sustenta a gente trabalhar com o princípio da causalidade. Tá? Vocês querem ver uma coisa, por exemplo, se eu usar a linha psicanalítica, aquele caso que eu contei para vocês, do que ele ficou mudo, tá? Se eu posso fazer um diagnóstico de histeria, né? Com certeza. Tá? Eu posso fazer esse diagnóstico de histeria. Se eu fizer esse diagnóstico de histeria, eu não faço relação com o trabalho. Por que eu não faço? Tá? Eu não faço relação com o trabalho porque a causa da histeria não está relacionada ao trabalho. Tá? Então, qual é o diagnóstico que eu tenho que fazer? Tá?
Aí eu tenho que dar um jeito, né? Eu vou usar estresse pós-traumático. E daí, se eu uso o diagnóstico de estresse pós-traumático, eu faço a relação. Então, assim, ó, nos cursos de psicologia é idem. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar também, nos cursos, a fazer as pessoas darem conta disso. Né? E a parte, e a administração, né? Que é outra questão que o professor estava falando, né? Quer dizer, se a administração não tiver essa perspectiva que a senhora também falou, quer dizer, se não houver este olhar, né, o que vai acontecer? Né? Eu acho o trabalho, por exemplo, com os vigilantes bancários, que é outro horror, né, gente? É outro horror. Tá? Vocês sabem qual é o principal fator de estresse do vigilante bancário? Vocês não vão acreditar. É a porta. É a porta. Tá? Pode imaginar isso. É a porta. Tá? É onde dá toda a briga. Tem gente que já tirou toda a roupa. Né? Quer dizer, é a porta. Não, quer dizer, não conseguiram ainda achar um jeito de aliviar o sofrimento dessas criaturas que estão ali. Né? Tá? Como é que vai? Por que não faz outro sistema? Bota um lugar onde as pessoas usam uma chave para botar as bolsas, etc., as coisas todas ali. Tá? E quando, entende? Quer dizer, não há interesse. Agora, por exemplo, eu sou cliente do Banco do Brasil. Aí eu fui reclamar que estão tirando todos os caixas eletrônicos, né? Tiraram lá do Zafari Ipiranga, tiraram do Moinhos, ali do Shopping Moinhos. É por causa do custo. É o custo. No Shopping Moinhos, tá, era um beco, assim, que não tinha como assaltarem aquela caixa eletrônica ali, porque trancava o cara lá dentro. Não, mas é que tinha que ter uns vigilantes ali. Entende? Então, é assim, ó, se eu, cliente, e me considero uma boa cliente, tá, tenho esse problema, você imagina um funcionário. Bom dia, meu nome é Jorge Rodrigues. Me desculpem a maneira com que eu vou me dirigir aos professores que estão na mesa, talvez uma provocação meia pode parecer leviana, mas para a gente ter um pouquinho a compreensão, a noção do que vai atingir futuramente, uma vez que o professor João chega com a demanda aqui, com um quadro que a gente não está tendo dificuldade de mencionar aquilo que vai acontecer com esse trabalhador. E de outra, a professora Graça nos traz uma situação em que eu fico extremamente preocupado quando ela se refere às dificuldades, e tem aqui o pessoal do INSS que com certeza poderia nos responder, as dificuldades que teremos em acessar a esse setor. Uma vez que aquilo que o João traz é uma demanda extremamente grande, né, para onde a gente está marchando, para onde nós chegaremos, com certeza, e as dificuldades de acessar a essa visão de que a gente tem que ter, anterior à situação toda, tem que ter a prevenção. Essa é a minha preocupação diante do que foi colocado. Me parece assim uma situação que, sinceramente, com todo respeito, chegaremos a um lugar assim que de difícil atuação, muito difícil, diante daquilo que o professor João nos trouxe, diante do que a professora coloca. Pois é. Eu só gostaria de retomar uma fala que, de certa maneira, podemos nos remeter ao Thomas Hobbes, né? Ou seja, quando percebemos esse problema no setor bancário, nas empresas, né,
Claro, talvez a primeira perspectiva seja de culpar assim, as gerências, os donos, supervisores, né? Mas, no meu entendimento, a sociedade tem que ser protegida dela mesma, né? Porque quando a pessoa liga para o entregador de pizza, né, eu ligo para uma pizzaria e para ela chegar quentinha, não interessa se o motoboy vai quase sofrer um acidente de trânsito, né? No caso do banco, ou seja, se é um problema com a porta, é um problema com a pessoa que vai passar na porta e que faz escândalo, e quer passar e não admite. E se nós formos ver, muitas vezes, né, sem advogar aqui em nome das empresas, mas é um efeito cascata que começa no tal do consumidor, no usuário, que cada vez é mais ansioso e não tem mais tolerância de esperar 5, 10 minutos, ele quer tudo para ontem, né? Ele é estimulado desde pequenininho, no caso, né, com essa parafernália tecnológica, e ele quer tudo para ontem, né? E a pessoa, quando ela chega em casa, ela quer ter uma boa batedeira, um bom liquidificador, e por aí vai, ela briga com o sistema de trânsito e não entende, às vezes, né, o estresse do motorista, do cobrador, que é a rapidez, que é a pontualidade. E aí nós entramos num círculo vicioso, né, no sentido de que o próprio trabalhador ele é coveiro assim, né, da sua condição, porque ele adoece e ele quer respeito no ambiente de trabalho, perfeito. Mas como usuário e como consumidor, ele não respeita o outro. Eu sempre tenho os casos lá do meu filho, né? Ele tem 14 anos, o Bruninho, e esses dias eu conversava com ele assim, Bruno, eu vou te dar um CD de umas músicas. Ele me olhou com uma cara como se estivesse falando com um Tiranossauro Rex, assim, mas pai, eu já baixei não sei quantas aqui no meu smartphone, músicas. Tá, Bruno, então eu vou te dar um filme. Aí ele me olhou com a cara, bom, antes era o Tiranossauro Rex, agora é o Torossauro, sei lá. Mas, pai, tu vai naquele site ali, todos os filmes estão ali à disposição, né? Tá, eu vou te dar um livro, então. Aí eu vi que daí ele me olhou com uma cara assim, esse daí não tem mais solução, né? Mas, pai, tu tem aquele site lá que tu baixa, não sei mais o quê. Aí eu digo, mas Bruno, tu, assim, que até ele gosta de tocar guitarra, mas como tu não quer ter o teu trabalho valorizado, assim, uma boa música e tudo, como é que tu baixa dos outros lá e como é que essas pessoas vão ser valorizadas desse jeito? Ele me olha com uma cara assim, mas como? São eles mesmos que põem lá. Tipo, eu mesmo eu toco o negócio e boto lá e faço os vídeos, então ele é do youtuber e não sei mais o que e faz. Ou seja, tem um aspecto positivo, nós estamos vendo cada vez mais numa outra época em que os utopistas do passado assim diziam assim, nós vamos ter uma condição de uma certa abundância, as pessoas vão pegar e vão utilizar na sua necessidade, como aquele filme Os Estagiários do Google, que 2 pessoas já mais de meia idade foram trabalhar no Google e daí tinha uma cafeteria que eles podiam pegar o que eles quisessem ali. No primeiro dia eles botaram um cookie no bolso e brownie no casaco e alguém olhou assim, mas amanhã vai estar aí também, tu pode pegar amanhã, não precisa ficar armazenando, tu pode usar. E nós vivemos numa condição dessa, ou seja, nós não estamos preparados para isso. Eu acho que todos esses desafios em relação ao mundo do trabalho, porque, na verdade, o nosso sonho de consumo é nós nos tornarmos independentes do trabalho. Não do trabalho concreto, aquele de fazer um bolo, tanto que é a gourmetização da vida, e as pessoas, muito até para lidar com essas condições, elas então viram gourmets e, sabem, são chefes de cozinha, ou pintura, as pessoas se entregam na academia e ficam que nem um hamster ali naquelas esteiras rolantes, né? Ou seja, não é o trabalho, não é a pessoa desenvolver atividades físicas e mentais. As pessoas elas estão percebendo que é um fim desse trabalho, força de trabalho abstrato, trabalho vendido, trabalho que a pessoa adora, mas que ela faz para vender para uma outra pessoa consumir. Isso tem um fim, a gente nunca soube lidar com isso. E a tendência é que isso diminua. O problema é que as pessoas vão sobreviver do quê? Eu acho que esse é um encaixe que ainda nós não sabemos resolver. Como vimos, a jornada de trabalho nos países desenvolvidos é menor, eles têm menos pessoas empregadas, quem tem mais pessoas empregadas nesse modelo são os países subdesenvolvidos, e aqui é aquela coisa, trabalha quem tem a potencialidade de adoecer.
Quanto mais adoecer, mais trabalho vai ter. Como o Delfim Neto dizia nos anos 70, o Brasil vai se desenvolver mais quanto mais empresas poluentes ele tiver. Eu acho que a gente realmente, eu concordo, assim, que a gente fica num cenário muito pessimista, mas eu não sei, eu ainda acredito na utopia, né? Eu acho que eu sou ainda remanescente, né, das utopias. Pois é, agora eu queria até comentar também uma coisa sobre a perícia do INSS, que eu fiz referência aqui. Vocês não podem imaginar o sofrimento desses peritos. Tem um trabalho do Vanderlei Codo, tá, com os peritos do INSS. Tá? Foi o sindicato dos peritos do INSS que contratou, no caso, ele era da UNB na época. Vocês não imaginam o sofrimento, porque eles têm muito medo também, né? Muito medo, aí vem aquilo da sociedade, né? Eles têm muito medo, eles são agredidos com frequência, eles têm que ter produtividade. Quando eles começam a conceder muito benefício, o INSS vai para cima, então eles têm um controle do número de benefícios que eles concederam. É um sofrimento muito grande, então não, assim, é uma questão bem difícil também de ser trabalhado. E vocês vejam uma coisa, eu acho que isso que o professor falou, professor João, eu recentemente, agora na Vila, ali no Morro Santa Teresa, eu não me lembro do nome da vila agora, mas é no Morro Santa Teresa, e tem um posto de saúde. Tá? O posto de saúde fica dentro desse espaço, que é um espaço que houve de invasão, foram invasões no terreno da Fase, tá? Ali que fica no Beira-Rio, ali para cima. Né? E, como é? Não, mas tem um nome específico ali. Não, é um outro nome bem mais específico. Tá? É bem o núcleozinho. Tá? Mas não importa o nome, né? O que eu queria contar é assim, houve um tiroteio e levaram as pessoas que levaram os tiros, eles entraram correndo no posto de atendimento de saúde, largaram as pessoas ali com armas, obrigando as pessoas, os profissionais da saúde a atenderem aquelas pessoas. Quer dizer, vocês vejam uma cena de violência, né? Quer dizer, é algo que assusta tremendamente o profissional que está ali. Tá? E vocês sabem que quem trabalha nesses atendimentos é também uma situação precária de trabalho, precária. Tá? Então, assim, é um sofrimento intenso que a gente está levando, e eu acho que essa questão da sociedade é uma questão que eu acho que está muito embutida em tudo isso. Acho que a gente tem que fazer, acho que voltar a gente fazer uma reflexão. Eu gosto muito de ler jornal, tá? Eu leio jornal todos os dias. E eu leio jornal papel. Agora eu estou me assustando, porque agora eles querem trocar a assinatura, não é mais papel. Eu não sei se é o smartphone, o que é que tu vai virando a página. Assim, eu não quero isso. Aí tu tem um plus a mais, tu ganha uma edição noturna. Eu estou louca de medo que me coloquem isso. Tá? Daqui a pouco eu sou obrigada a ter isso, e não o papel. Né? Então, eu acho que a sociedade toda está precisando refletir muito. Tá? Acho que está no momento que a gente precisa refletir muito. Né? Acho que o retorno da filosofia, toda essa coisa, é lamentável que a gente tenha tirado tudo isso, né, da nossa formação, né? E a gente não se debruce sobre isso, né? E sobre o mundo do trabalho, eu acho que assim, o mundo do trabalho, eu acho que ele pode, o estudo da categoria trabalho, eu acho que é fundamental. Quer dizer, como é que essa categoria me constitui, né, enquanto sujeito? Né? Eu acho que assim, isso tudo nós precisamos responder a nós mesmos. Eu acho assim, mas é lamentável. Né? Agora, quando o professor falou
dos imigrantes aqui, né, do pessoal que foi... Vocês vejam, Marconi, o trabalho aquele é horrível. O trabalho que eles estão fazendo é horrível. Tá? É um trabalho assim que eles estão fazendo esse trabalho, tá? E são muito apreciados porque não reclamam, não conseguem muitas vezes nem falar português, quanto mais reclamar, né? Então, assim, vocês veem, e ao mesmo tempo, todo um movimento social de rechaço, de segregação, né? É muito complicado da gente lidar com isso, né? Obrigada. As Temos pessoas uma têm pergunta aqui. as pessoas tem uma têm um pessoa preconceito. Professor, só um minutinho, tem uma pessoa aguardando aqui. Há bastante tempo ela gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser? Obrigada. Eu sou Eva e, como dizia a Graça, a gente já velha começa a se repetir, né? Mas comecei minha vida profissional no mundo do trabalho, no movimento sindical, e depois, há muito tempo, estou afastada. E vejo que também as lutas, hoje, ouvindo todos vocês, permanecem as mesmas. Sou de um tempo que na minha juventude, a gente tinha um sonho de mundo, um sonho de Brasil. E hoje eu vejo que o sonho não tem mais. E aí é essa necessidade. Na abertura, a Tatiane, ela disse que teve uma dúvida, Nilva, sobre o nome, se mantinha o nome ou não desse seminário. E eu queria defender que sim, que eu acho que ele tem que ser bem esse mesmo. Porque eu acho que ele desvela, sabe? Porque a gente está vivendo uma realidade muito mascarada, sabe? E uma exploração e um sofrimento também, e uma dor dos trabalhadores, todos, sabe? Uma maquiagem dessa exploração que hoje está fora de moda, né? Que depois que caiu o Muro de Berlim, depois Marx morreu, mas, no fundo, está tudo igual. E as pessoas estão enlouquecendo mesmo. Então, eu acho que o nome do seminário tem que ser esse, porque ele revela aquilo que tem que ser revelado. Não, só ia comentar que nós ficamos com preconceito das pessoas, mas nós não temos preconceito de quem vai lá buscar essas pessoas, né? A gente atribui isso, só que ali na esquina tem alguém que vai buscar justamente para colocar nessas condições de trabalho. Eu acho também que a gente tem, só um pouquinho assim, a gente tem que desvelar, sim. Eu acho que é importante isso que a colega colocou. Tá? Isso é conversa, as pessoas fazem essa conversa. É nós que a gente tem dificuldade de admitir, mas as pessoas fazem essa conversa. Né? Isso aí está presente. Eva, obrigada pela tua fala. Assim, todas as vezes que eu fui convidar alguém para participar do seminário e que elas liam essa frase, era imediato a identificação. E as pessoas repetiam aquilo. Quer dizer, em algum momento das nossas vidas corridas, a gente teve essa sensação pela demanda externa e não poder dar conta, não dar um retorno imediato daquilo, e a gente se sentia enlouquecendo. Né? A pressão de a gente dar um retorno de produção nos permite ter essa sensação. A gente não sabe exatamente dizer o que está acontecendo, mas a gente fica paralisado. Né? Todo mundo já deve ter sentido isso. Pela pressão da demanda externa, a gente paralisa e, por um momento, sente-se enlouquecendo, que, na verdade, não é um enlouquecer, né? É uma sensação de que tem alguma coisa errada. E o errado é exatamente essa exigência para a qual o nosso ser humano não foi feito. Né? A gente pode ser produtivo, sim, mas de um modo próspero,
já crescemos tudo que tínhamos para crescer, já evoluímos assustadoramente, né? Só não nos teletransportamos, o resto, quase tudo nós já conseguimos. Então, está na hora de arrumar a casa, parar para falar o que a gente fez até aqui. E olha a bagunça. Nós não cuidamos de nós mesmos, seres humanos, nós quisemos desenvolver, como se é uma pessoa que ela quer enriquecer, ela produz, e ela está rica. Aí a casa dela está uma bagunça completa, porque ela não cuidou da casa. Né? Ela foi conseguir evoluir, ela foi desenvolver. Agora nós estamos num momento que nós temos que parar um pouquinho para pensar e organizar a nossa casa. Qualificar a vida que a gente conquistou. Isso depende de todo mundo junto. Aí eu olho para o seu Orlando Marinho, que representa os empresários, e eu sei também do sofrimento dos empresários também. Não são todos que ainda têm essa conscientização, mas ele a gente sabe que tem, em querer que todo mundo fique bem, que produza com qualidade, que produza com saúde. Eu vejo também as pessoas que trabalham no próprio INSS. Caxias do Sul e região é a cidade. A nossa região, a causa, segunda causa secundária, que é a causa do afastamento do trabalho, é a depressão. E secundária quer dizer o quê? Ela se afastou por uma razão e, na sequência, ela desenvolveu a depressão. E, muitas vezes, não é exatamente a depressão que ela tem. Às vezes, no caso de mulheres, que aumenta, tem um número muito mais alto, os índices, é conseguir cuidar da sua prole, porque o Estado não dá conta de cuidar da sua prole. Ela tem que ficar com o diagnóstico que compromete, que diz que ela tem depressão, quando, na verdade, ela tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar do seu filho. Quer dizer, o sistema está tudo errado, está saindo pelo ladrão, e é muito caro para o país. Como a Estela falou antes, o presenteísmo, numa pesquisa que eu li recentemente, uma pesquisa inglesa, dizia assim, que o presenteísmo dá muito mais prejuízo para a economia do que o absenteísmo. Porque a pessoa não deixa de trabalhar, mas assim, ela deixa de produzir aquilo que ela poderia produzir e ela ainda dá despesas. Então, a gente está na hora de parar, conversar e organizar a casa. Parece isso.